excelente quarta-feira para você que nos acompanha. Hoje com muitas notícias do Brasil e do mundo para você ficar por dentro de tudo. Começa agora mais uma edição do RB News. Uma nota técnica do Ministério da Saúde contrariou o ministro da pasta, Marcelo Queiroga, recomendando o uso de máscaras para se proteger da Covid. Ontem à tarde, irritado, Queiroga chamou de anticristo médicos que falam em quarta onda da doença. O Ministério da Saúde contrariou o próprio chefe da pasta, Marcelo Queiroga, ao afirmar em nota técnica que medidas como o uso de máscaras de distanciamento social devem ser encorajados neste momento diante do aumento de casos de Covid. A orientação está no ofício que liberou a vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. O documento foi elaborado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. No último sábado, Queiroga afirmou que não vê motivos para obrigar a população a usar máscaras no cenário atual. Na tarde de hoje, o ministro da Saúde criticou especialistas que falam em uma quarta onda da pandemia. Meus amigos, lá da loja é necessário que se tenha coragem para tomar decisão e não fique a reboque dos falsos profetas. A Bíblia fala em anticristo. Não faltam deles por aí. Todos têm soluções mágicas. Acham que resolve as coisas com facilidade. Agora já estão apregoando uma quarta onda da Covid. Não sei se eles desejam para continuar com as suas entrevistas inúteis na televisão, ou se eles pensam isso mesmo, que temos uma quarta onda, enquanto a média móvel de óbitos cai. Deputado Pedro Westphal. Na última semana, uma queda de 30% da média móvel de óbitos. Ah, mas não estão testando. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Quando veio a Delta, um apagão de dados. Vai ser um colapso por conta da Delta. Cadê o colapso? De acordo com o Consórcio Nacional de Imprensa, o Brasil registrou na segunda-feira 50 mortes pela Covid e manteve tendência de queda. A marca de luxo Daslo foi arrematada por um lance de 10 milhões de reais em um leilão na última terça-feira. A meta é pagar dívidas do processo de falência. Ícone do mercado brasileiro de luxo, a marca Daslu foi arrematada por 10 milhões de reais nesta terça-feira em leilão determinado pela Justiça de São Paulo para pagar dívidas do processo de falência da antiga empresa de Eliana Tranchesi. A Daslu começou em 1958 como uma boutique fechada numa casa da Vila Nova Conceição, região nobre da capital paulista. Fundada por Lúcia Piva de Albuquerque e Lourdes Aranha dos Santos, a loja só permitia a entrada de mulheres que podiam experimentar as peças de luxo até mesmo fora dos provadores. Após a morte de Lúcia, sua filha Eliana Tranchesi assumiu o negócio, que chegou a ser um conglomerado com 70 lojas, chamado Vila Daslu, na Vila Olímpia, também um endereço de alto padrão. Nos anos 90, até mesmo ser uma vendedora da rede, ou seja, uma das Dasluzete, era sinônimo de glamour. Em 2005, a Polícia Federal deflagrou a Operação Narciso e apontou que a Daslu praticava sonegação fiscal na importação e venda das peças. Em 2009, Eliana Tranchesi acabou condenada a 94 anos e 6 meses de prisão. Chegou a ser presa, mas foi solta logo em seguida. Ela morreu em 2012, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações de um câncer no pulmão. A morte de 3 irmãs na Índia reflete a violência relacionada ao pagamento do dote matrimonial. O país registra milhares de assassinatos e suicídios a cada ano, que estão ligados à violência doméstica e ao pagamento de dotes, embora a prática seja proibida pela lei indiana há 60 anos. Depois de vários dias desaparecidas, as irmãs Kalu, Manta e Kanlesh, de 27, 22 e 20 anos, respectivamente, foram encontradas mortas num poço, na Índia. Antes de morrer, as vítimas deixaram uma mensagem na qual culpavam a família de seus maridos, que também eram irmãos. As jovens moravam na mesma casa e, segundo as pessoas próximas, eram vítimas constantes de abusos por parte dos maridos e parentes. Mas como o divórcio é considerado uma infâmia em grande parte da Índia,
elas permaneciam casadas para salvar a honra da família. Além das 3 irmãs, também foram encontrados os corpos de 2 filhos de Kalu, de 4 anos, e um bebê de 4 semanas. As outras 2 estavam grávidas. A polícia trata a investigação como um suicídio até a conclusão das autópsias, mas os familiares acusam os genros de maus tratos e assédio moral há anos. Uma das principais críticas da família dos maridos era o pequeno valor do dote pago pelo pai das jovens. A prática do dote está proibida há mais de 60 anos por lei na Índia, mas o costume está profundamente arraigado e continua sendo muito praticado. Após as mortes, a polícia prendeu os maridos, a sogra e a cunhada das vítimas por assédio relacionado ao dote e violência conjugal. Havia questões relacionadas ao dote, mas havia violência doméstica pura e simples. Isso de tentar controlar o movimento, as esperanças e aspirações dessas mulheres autônomas independentes, para não dar a elas esse espaço e autonomia. Então era o pior tipo de situação em que essas garotas se encontravam. A imprensa local informa com frequência sobre situações de violência conjugal e disputas por dote. Os dados da Agência Nacional de Arquivos de Crimes indicam que quase 7.000 mulheres foram assassinadas e 1.700 cometeram suicídio em 2020 por estas questões. Um estudo nacional de saúde familiar mostrou que 30% das mulheres casadas foram vítimas de violência física ou sexual no casamento. Mas ativistas acreditam que os números reais são ainda piores. E depois do intervalo, o país do futebol está se tornando uma potência emergente do cricket. O RB News vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com outras informações. Até já!